Olá, seja muito bem-vinda, você que é ouvinte do nosso podcast Mães e Abraços. Olá, meu nome é Karine Salim, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu vou chamar ela para se apresentar. Então chega mais, Pri, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Olá, meninas, que prazer imenso estar aqui com vocês, Deise e Kaline. Que honra ser recebida aqui na casa de vocês, como eu estava acabando de dizer. Prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar tantas famílias, né? Que a gente leva quando a gente tem essa coragem de expor aquilo que a gente acredita, porque realmente é uma missão, né? Nesse mundo onde tem tanta violência, tentar levar um pouquinho desse conhecimento sobre respeito à infância, a importância de tudo isso. Eu falo que é coragem vocês terem um podcast para trazer a voz, né, dessas mães, trazer a voz em defesa da infância e adolescência. Então, é uma honra imensa. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Pri, sou médica pediatra. Sou pediatra integrativa, pós-graduada em pediatria integrativa, sou também pós-graduada em educação positiva e certificada em algumas certificações de trauma aqui nos Estados Unidos, que é onde hoje eu resido. Sou mãe do Matheus, que tem 9 anos, e mãe do Benício, que tem 6 anos. Foram eles que me trouxeram a essa luz da descoberta em relação à infância, em relação aos traumas da infância. É por eles que hoje eu estou aqui, por eles e pelas crianças e adolescentes do nosso mundo, né? Do nosso Brasil e do nosso mundo. Então é uma honra imensa estar aqui com vocês hoje. Obrigada, gratidão, gratidão pelo convite de vocês. Uma honra receber. Eu me emocionei um pouquinho antes da gente entrar na sala. Falei, nossa, que presentão ter você aqui com a gente, que presentão aprender com você e a gente poder compartilhar tudo isso que a gente vai conversar aqui com outras mães. Pri, o que que é o estresse tóxico na infância e como que a gente pode enxergar esse estresse tóxico nas nossas relações de hoje, né, com as nossas crianças? E a pergunta do porquê, de como a gente pode enxergar, ela vem porque a gente sabe que nós somos imbuídas de muitas violências, e por causa disso, né, por saber que as violências inúmeras nos constituem, muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergá-las. Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de se relacionar, de tratar as crianças, de tratar o outro. Então, ajuda a gente a entender um pouquinho sobre isso, por favor. Eu vou começar falando sobre os tipos de estresse na infância, porque às vezes o que eu tenho percebido é que quando a gente fala sobre o estresse tóxico, parece que todo estresse na infância é tóxico, o que às vezes acaba conduzindo as famílias à permissividade e à negligência, o que também me preocupa muito. Então, eu acho importante a gente começar falando sobre os tipos de estresse na infância. Então, hoje a gente tem a classificação de 3 tipos de estresse, que é o estresse positivo, o estresse tolerável e o estresse tóxico. O estresse positivo é aquele estresse que acontece durante, por exemplo, uma vacinação, né? A separação de uma mãe que vai trabalhar e a criança chora porque aquela mãe foi, mas depois essa mãe retorna, mas sempre tem o apoio de um adulto nesse ambiente. Sempre existe ali a regulação emocional dessa criança fornecida através de um adulto. O estresse tolerável são situações um pouquinho mais intensas, então, um assalto, um acidente de um carro, algo que gera ali uma descarga de cortisol, de estresse maior, mais intensa. Mas também tem o acompanhamento de um adulto responsável para ajudar na regulação dessa criança e trazer ela para o estado de segurança. Já o estresse tóxico são situações em que esse estresse, além de intenso, ele geralmente é constante, acontece de formas repetidas e acontece na ausência de uma figura que traga essa criança para o estado de regulação. O que deixa esse corpo no estado de alerta, né? O sistema nervoso dessa criança, ele fica ali no estado de alerta. E não só o sistema nervoso, né? Eu falo muito sobre a biologia do nosso corpo. Essa criança, ela entende que o mundo ele é ameaçador porque ela não recebeu uma resposta de segurança desse ambiente. Ela não tem uma resposta de segurança. Então, esse corpinho que ainda é imaturo entende e interpreta esse mundo como ameaçador. Então, é uma ameaça esse mundo. Então, eu preciso, não só através de pensamentos e comportamentos, e aqui depois a gente vai falar um pouquinho, pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que é em relação a pensamentos e comportamentos gerados pelo trauma na infância, mas também a biologia interna, né? O quanto essa biologia desse corpo, ela fica preparada para esse estado de defesa.
Então a gente tem alterações no sistema imune, alterações no sistema digestivo, e aí entra o que a gente fala de doenças ao longo da vida por esse corpo que ficou com uma grande carga de estresse, sem saber o que fazer, uma resposta que não foi acabada, eu não cheguei ao estado de segurança, eu não terminei essa resposta de defesa, porque é ameaçador demais. Então o estresse tóxico entra nesse lugar onde é um estresse constante. Então, por exemplo, no ambiente familiar, o que é um estresse constante? Gritos repetidos, né? Então aí a gente entra nessa pergunta que você falou sobre o nosso ambiente familiar, onde a gente cresceu nesse lugar e a gente tem dificuldade de perceber que aquilo vai gerar um estresse tóxico, porque a gente vem desse lugar, então a gente não reconhece isso como violência, não reconhece isso como um fator estressante, né? Então o grito de formas repetidas, né? Essa criança está sempre no estado de alerta, porque aquele adulto que é a figura de proteção, que estaria ali regulando essa criança, é ele que está causando esse estresse, é ele que está causando essa situação de medo. Então, grito de forma repetida, ignorar uma criança durante o choro, então colocar de castigo, por exemplo, isolamento social, colocar essa criança de castigo num quarto, ignorar uma crise de explosão emocional, por exemplo, que essa criança tem. Essa criança ela não consegue, por quê? O cérebro infantil ele não tem a capacidade de regulação emocional, né, que nós adultos deveríamos ter, né? Nem todos temos também, mas que deveríamos ter. Então, quando essa criancinha entra nesse estado de estresse, o ideal e o natural e o humano e o biológico que essa criança vem preparado é para receber essa regulação de um adulto, para ele passar essa sensação de, nossa, você está seguro. Se essa criança é deixada sozinha num canto, ela é ignorada, as emoções dela são ignoradas, os sentimentos são ignorados, e ela é deixada isolada num canto, aspas, com a intenção de educar, porque eu sei que no fundo, as famílias têm essa boa intenção, né, de achar que é isso que educa uma criança. Esse corpo, ele fica com aquele estresse, ela não sabe lidar. Eu falo muito sobre a comparação em relação a uma criança que está se afogando, né? Então ela não sabe lidar com aquelas emoções, com aquele sentimento. O corpinho dela tá ali inundado de cortisol, ela tá se afogando naquelas situações, literalmente pedindo ajuda, pedindo socorro. E aquele adulto, culturalmente falando, porque isso vem de uma cultura, infelizmente, né? De um sistema que ainda acredita que para a criança ser forte, para a criança ser educada, precisa acontecer sem ignorar os momentos de explosão, ou castigar essa criança, ou gritar com essa criança para ela aprender alguma coisa, que é a educação na base do medo. Ele acaba mantendo esse padrão e essa criança fica ali sozinha, mergulhada, afogando naquelas emoções, naqueles sentimentos, e biologicamente, através do sistema nervoso, ela desenvolve mecanismos para adaptar esse mundo que agora acaba sendo interpretado como uma ameaça. Então, tem muitas situações nossas, né, em que a gente cresceu e que hoje a gente estudando mais, e que eu, Pri, também demorei muito tempo para ver, foi necessário os meus filhos me despertarem para isso, para essa realidade, né? Ali hoje eu sou agradecida pelos desafios de comportamento que eles tinham, porque foi o que me levou realmente a buscar mais conhecimento, mais informação, porque eu falei, poxa vida, essa forma que eu estou educando não está dando certo. Tem alguma coisa errada aqui. Porque eles estão cada vez mais desafiadores, ainda bem, né? Ainda mais desafiadores, e foi aí que eu comecei a estudar. Na época eu comecei pelo Educação Não Violenta, da Elisama Santos, foi meu primeiro livro. E ali eu deitei a cabeça no travesseiro e falei: caramba, tô fazendo tudo errado. Aquela avalanche de culpa que mãe sente quando pela primeira vez começa a cair a ficha. E depois que começa a cair a ficha, não para de cair nunca mais, né? Todos os dias é uma ficha nova que cai. Meu marido, ele até brinca, né? Depois que a gente vê, a gente não desvê. E aí a gente começa a reconhecer os padrões, você começa a falar, poxa, isso aqui que eu vivo hoje, então é consequência daquilo. Nossa, essa consequência que eu tenho hoje na vida adulta, nossa, então foi por isso. O quanto os nossos comportamentos e pensamentos na nossa vida adulta hoje foram moldados naquilo que a gente vivenciou lá na nossa infância, que a gente normalizava. Por que que a gente normaliza? Por que que tem famílias que normalizam? Porque não conseguem enxergar. E por que que às vezes a gente tenta levar essa informação também e as pessoas continuam batendo contra? Porque para o cérebro humano é muito, muito difícil ver de novo aquela violência. Então ele vai desenvolver pensamentos e comportamentos para não acessar aquilo de novo. Porque é de novo acessar uma dor. E a gente que passa pelo autoconhecimento, a gente sabe realmente o quanto é desafiador acessar de novo aquela dor. Mexe numa ferida, abre de novo aquela ferida, literalmente.
né? Então, tem muita violência, que a gente chama de violências invisíveis, né? Porque elas ainda não são vistas pelo sistema, mas a gente que estuda mais a fundo, e hoje a neurociência, as pesquisas, que são milhares de pesquisas, trazem isso lindamente. Gritos, punições, abuso, né? Abuso emocional, abuso sexual, enfim, que já são mais violências mais visíveis, mas o abuso emocional muitas vezes ele não é tão visível assim, né? Entra aí as chantagens, entra aí a questão do autoritarismo mesmo, de enxergar a criança sempre como muito pequena, subordinada a esse adulto, não dar voz para essa criança. Então, são violências muito comuns em que a gente cresceu, mas que a gente tem dificuldades de ver. A gente teve dificuldades em ver, hoje a gente vê mais, mas a gente ainda encontra e se depara com famílias que têm uma dificuldade de ver. E não é por mal. Eu falo sempre isso, né? Porque eu tenho hoje uma turma de certificação, tenho alguns profissionais comigo. Eu sempre falo isso para eles, que a gente precisa olhar para essas famílias com muita compaixão. Porque um dia a gente teve nesse lugar também. Eu, Pri, um dia fui a médica de consultório de pediatria que não enxergava nada disso, que achava besteira se as pessoas falassem, nossa, não, gritar vai causar traumas, vai gerar um processo de traumatização. E eu falava, não, gente, peraí, a coisa tá extrema demais. Até que eu entendi que, opa, sim, a gente precisa olhar para isso com cuidado e tomar cuidado mais ainda com essa normalização que acontece em relação à forma como é educado hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Esse podcast é uma forma da gente dizer isso para você, né? Da gente te dar a mão, você que nos escuta, e que se sente assim, tão distante, às vezes, de poder vivenciar uma educação amorosa ou de passar por essa travessia, né? Porque a gente começa e a gente continua, não para. E a gente te abraça e a gente quer segurar na sua mão e dizer, vem com a gente, né? A gente sempre fala que olha os convites, olha para os convites que estão ao seu redor, que os teus filhos estão te chamando, né? Quais os convites que eles nos apresentam agora. E, Pri, a gente sabe que a gente tem uma capacidade, enquanto ser humano, de adaptação, a gente sabe da capacidade do cérebro, né? Do conceito de neuroplasticidade. E às vezes acaba que esses conceitos e essa nossa certeza da nossa capacidade adaptativa é também uma fuga de reconhecer os traumas. Eu já uma vez eu conversei com uma mãe sobre isso, porque eu estava falando sobre o momento em que aconteceu o trauma, a importância da gente perceber isso, né, e olhar para as consequências dos traumas. E uma forma, ela fugiu assim da conversa com esse argumento, mas nós temos uma capacidade de se adaptar, existe a neuroplasticidade cerebral, e é verdade, isso tudo é verdade, mas a gente sabe que o que acontece na infância não fica na infância. E eu gostaria de te perguntar por que que é tão importante a gente olhar para o momento em que os traumas aconteceram, em que um trauma aconteceu, e como que isso nos ajuda a perceber as suas consequências. Aqui a gente precisa falar sobre essa questão muito única e individual de cada ser humano, né? A gente não pode esquecer que cada ser humano ele é único, então é impossível, humanamente impossível, a gente saber se aquela criança ou se aquele adolescente naquela situação específica ele vai ser conduzido ao processo de traumatização. Que aqui a gente tem dois termos diferentes, né? Que vocês já ouviram falar aqui desde o começo do podcast, o trauma e a traumatização. O trauma é o evento que acontece. Não necessariamente ele leva ao processo de traumatização. Mas por que que a gente usa sempre trauma, trauma, trauma? Para fins acadêmicos fica muito mais fácil a explicação. Mas o processo de traumatização é realmente quando existe um desequilíbrio, né, biológico desse organismo em resposta àquilo que aconteceu, que não volta ao estado biológico, que não volta à homeostase, fica em desequilíbrio. Então, o processo de traumatização, ele nem sempre vai acontecer e vai depender muito do que aquela criança, das condições daquela criança, da idade daquela criança, por isso que a gente fala aqui de idade, da idade daquela criança, das condições, do que ela viveu do período transgeracional, que a gente fala também. Então, vem muito as marcas de proteção geração pós geração, e também do que ela recebeu no período gestacional, que é o perinatal. Até o período perinatal vai influenciar a forma como esse indivíduo vai receber um trauma, se vai levar ao processo de traumatização ou não. É que a gente entra na importância do período gestacional, por exemplo. Vai deixando esse organismo ainda mais sensível, porque se eu vivi experiências dentro do útero da minha mãe, olha que interessante isso, experiências dentro do útero da minha mãe,
que a minha mãe viveu essas experiências e acaba passando para esse bebê, de que esse mundo ele é ameaçador, de que esse mundo eu preciso entrar em estado de alerta, essa criança ela já vem para o mundo ali com uma captação muito mais aguçada. Então, qualquer movimento, qualquer coisa que se assemelhe àquilo que foi vivenciado do período intrauterino pode desencadear muito mais facilmente para o processo de traumatização. Ela fica muito mais sensível. Isso é muito importante a gente falar, né? Por que que é importante reconhecer? Porque se foi um período gestacional muito intenso, a gente já consegue ter pistas de que aquela criança e aquele adolescente, né, e até ao longo da vida, esse adulto também, vai desenvolver processos de traumatização mais facilmente. Quanto mais experiências tóxicas, né, experiências adversas essa mulher viveu ali na gestação, essa criança viveu no início da vida, mais tendência ao processo de traumatização esse adulto vai ter. E uma experiência vivida por uma criança de 2 meses de idade, ela é muito diferente, por exemplo, de uma experiência vivida por uma criança por um adolescente de 15 anos. Por que que isso acontece? Porque tem a questão também da maturidade desse sistema nervoso, dessa maturidade cerebral, né? Um adolescente de 15 anos, por mais que o cérebro ainda seja imaturo, porque sim, o cérebro do adolescente de 15 anos, ele ainda não está em pleno desenvolvimento, tem muita coisa para desenvolver ainda, tem muitas conexões a serem feitas. Ainda assim, ele consegue ali, pelo córtex pré-frontal, já ter algumas conexões para interpretação um pouco mais lógica daquela situação, um pouco mais, não 100%, porque ainda não é um adulto, mas um pouco mais lógica daquela situação. Então, ele consegue ali desenvolver mecanismos para superar aquilo que acontece. Agora, um bebê de 2 meses, ele é 100% dependente desse ambiente. E muitas vezes o que vai acontecer, o estresse tóxico que acontece, é dentro desse ambiente, é por conta desse cuidador, é por algo que está acontecendo com esse cuidador que não está tendo a capacidade emocional de regular esse bebê de 2 meses e mostrar para esse bebê de 2 meses que está tudo bem. A gente até fala que quem empresta o córtex pré-frontal, que é essa região do nosso cérebro que faz essa interpretação lógica, que traz a, olha, você está seguro, está tudo bem, pode desligar esse mecanismo de defesa. Quem vai emprestar essa parte lógica para um bebezinho de 2 meses, para uma criança, né, ali até os 7 anos, que é a fase em que esse córtex pré-frontal ainda está em pleno desenvolvimento e não tem muitos sinais de que ele ainda está com conexões ativas, é o adulto. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre a idade, porque quanto mais nova essa criança é, obviamente mais cuidado a gente tem que tomar no sentido de eu sou o adulto da situação. Eu preciso estar bem para conseguir regular essa minha criança, e a gente aqui não está falando de perfeição, porque, né, você que está aí ouvindo a gente, somos aqui todas humanas. Eu, como mãe, eu falo que eu falho todos os dias. A diferença desse caminhar é que hoje eu reconheço as minhas falhas e eu me responsabilizo por elas. Eu não jogo mais as minhas falhas nas costas dos meus filhos. Então, a importância é: nós temos um cérebro maduro, nós reconhecemos as nossas falhas, a gente vai até essa criança e regula essa criança emocionalmente, através de um abraço, através de um olhar. E é isso que faz a diferença. Porque um adolescente não diferente, ele também precisa desse acolhimento, dessa regulação. Hoje a gente tem discutido bastante sobre a adolescência, principalmente depois dessa série, né? A gente está aí assistindo a série da adolescência que está na Netflix. E o adolescente não é diferente de uma criança pequena, porque o cérebro também, por mais maduro que ele seja, em comparação a uma criança, um bebezinho de 2 meses, ele ainda não tem a plenitude desse desenvolvimento, ainda tem conexões sendo desenvolvidas ali, principalmente nesse controle inibitório, nesse centro de planejamento, que é o córtex pré-frontal. Então, ele também precisa desse ambiente seguro, desse ambiente principalmente de conexão, que hoje está tão em falta, porque o nosso cérebro ele só consegue ir para o estado de regulação emocional, né, sentir segurança, quando ele tem contato, quando ele tem conexão humana. Quanto mais conexão humana eu tenho, mais capacidade de regulação, de corregulação e de regulação esse cérebro vai desenvolvendo. Só que hoje, infelizmente, a gente vive numa era, né, digital. Tô aqui mostrando o celular para as meninas. A gente vive aqui numa era digital, onde a conexão humana ela tá ficando escassa.
Então, o cérebro ele está perdendo literalmente, e os estudos têm mostrado isso, essa capacidade de neuroreciprocidade, de estar um com o outro e de conseguir ser regulado através do contato com o outro. O que deixa o estresse muito mais ativo, porque para entrar em estado de segurança a gente precisa estar junto, a gente precisa se sentir pertencente nesse meio. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre as fases da vida em relação ao processo de traumatização. Porque quanto mais novo, com certeza mais intenso foi. E mais trabalho requer, né, de uma equipe multidisciplinar mesmo, e de medidas dentro desse ambiente familiar. Ô, Pri, você falou da sua experiência, do primeiro contato, né, com a educação respeitosa, e eu lembrei, né, do meu primeiro contato também, que foi através de um livro, chama Recriar com Apego, né? O meu filho tinha uns 2 meses, mais ou menos, quando eu comecei a ler esse livro. É, e eu queria parabenizar pelo trabalho maravilhoso e revolucionário que você tem feito nas redes sociais. Eu acessei, né, esse curso de traumas que você oferta, e tem muitos outros cursos que você oferta, né? Os conteúdos gratuitos que você disponibiliza na internet. Então, você, mãe, nosso ouvinte, vai lá no perfil da doutora Priscila, acesse os conteúdos, os e-books gratuitos, porque é um mundo maravilhoso. Eu sempre comento aqui, é como se fosse aquele desenho animado, Caverna do Dragão, que todo mundo entra na caverna e nunca mais sai. É assim, porque a gente entra para esse universo e nós somos impactadas, nós somos transformadas e nós transformamos também, né, a vida dos nossos filhos e a nossa família. E a gente e esse processo é um processo também de autoconhecimento, de autoconsciência, e a gente volta lá na nossa história de vida, né? A gente volta lá atrás, e trabalha todos os nossos traumas, ressignifica, né? Elabora. Para a gente poder ofertar essa educação para os nossos filhos, a gente primeiro precisa rever a nossa própria história. Eu lembro que eu sempre compartilho nas redes sociais, no Instagram, assim, algumas coisas, e me dá até preguiça e desânimo, né? Outro dia, semana passada, eu compartilhei, e às vezes eu recebo uma avalanche de comentários, de críticas, e um dos comentários, uma amiga minha que já tem filhos adultos, né? Ela falou assim, Kaline, por amor de Deus, uma palmadinha não vai fazer mal. Eu apanhei, o meu irmão apanhou, meus filhos apanharam e está todo mundo ótimo. Olha os filhos maravilhosos, cidadãos de bens, né? Então, isso só fez bem para a gente. Assim, eu tentando explicar para ela, né? E eu vendo essa resistência, porque o cérebro, ele se recusa, ele é resistente para aquilo que é novo e para aquilo que tira ele da zona de conforto. E eu percebi que para ela admitir que bater machuca, que essa educação punitiva gera traumas, que para ela era muito difícil, porque ela ia ter que admitir que ela errou, né? E ela ia ter também que admitir que os pais dela erraram. Então é como se ela fosse uma filha que desonrasse a educação que ela recebeu dos pais, né? Ofendesse a educação que ela recebeu, ofendesse esses pais que muitas vezes nem estão aqui já, né? Que já faleceram. Então, para ela era muito difícil reconhecer isso, né? Mas se a gente não reconhecer os nossos erros, se a gente não voltar lá atrás no nosso passado, na nossa história de vida, não seremos capazes de ofertar uma educação respeitosa, uma educação saudável para os nossos filhos. E a pergunta, né, que eu quero te fazer é que aquele artigo, um artigo maravilhoso que tem disponível na internet, né, para os pais acessarem, os cuidadores, os professores, todos os trabalhadores que trabalham com a infância, é um artigo maravilhoso, que é o papel da pediatria na prevenção do estresse tóxico. Ele é muito objetivo, simples, didático, e ele fala assim que ele levanta no final do artigo algumas estratégias, né? Além de melhorias de políticas públicas, estratégias para minimizar os efeitos, as consequências negativas do estresse tóxico, né? Para prevenir esse estresse tóxico. E uma das estratégias que eu achei lindo, tem tudo a ver com o trabalho que você realiza, é a terapia familiar e a educação parental. Por quê?
a importância da educação parental, né? Porque o sistema familiar, ele é o sistema que mais influencia no desenvolvimento da criança. Você pode ter melhorias de políticas públicas, você pode ter uma escola maravilhosa, a criança pode ter acesso à música, à leitura, a muita coisa, esporte, mas se o sistema familiar dessa criança é doentio, ela vai adoecer, né? Vai ter trauma, vai ter estresse tóxico, infelizmente. Então, eu queria te perguntar, né? Se na tua experiência clínica, se você vê isso acontecer, essa resistência das famílias, né, em se abrir para a educação parental, e como que você tem acessado assim essas pessoas e influenciado o coração dessas pessoas para a mudança, assim, essas pessoas que te procuram, que trazem essas dificuldades, né? Qual a importância desse trabalho da educação parental, né? Nessas famílias e como que você consegue, com esse jeitinho tão maravilhoso que você tem, tão humano, tão amável, né? De acessar essas pessoas. Aline, a educação parental, nossa, a educação parental para mim, assim, é tão apaixonante, tão essencial. Eu falo que é meu potinho ouro, assim, a educação parental, esses profissionais. Mas, infelizmente, no nosso tempo, na nossa sociedade, ela ainda é pouco conhecida. Tanto é que tem lugares que você vai e você fala educação parental, o pessoal olha para você e fala: o que é isso? Mas o que é? Então a gente precisa falar mais sobre os educadores parentais, sobre o papel do educador parental, sobre o que educador parental faz com as famílias. Aqui nos Estados Unidos é muito conhecido já. As famílias trabalham bastante, buscam bastante. Aqui é muito conhecido o coaching parental também, que no Brasil já tem uma certa resistência com a palavra coaching, né? Mas aqui nos Estados Unidos não, eles seguem bastante com o coach parental. Mas no Brasil, a educação parental tem crescido muito, tem aumentado, a procura tem sido cada vez maior, porque as pessoas têm tomado consciência. E aí, quando as pessoas ouvem, às vezes, o termo educador parental, elas acham que essa pessoa, esse profissional, vai ajudar, vai ensinar ela a educar os filhos, né? Educador parental. Então, vai me educar, quer me educar de novo? Como assim? Não. E não é isso, né? A intenção do educador parental é justamente falar sobre educação com esses pais, dando suporte, dando apoio para essas famílias. Então é tão lindo porque é acompanhar, não é sobre ensinar, é sobre nutrir, é sobre ensinar sobre essa autonutrição, sobre esse autocuidado, porque a gente não cuida de uma criança quando a gente solta a mão de uma mãe ou de um pai. A gente precisa estar de mão dada com esses cuidadores. Então, o educador parental ele não está aqui para apontar as suas falhas. Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui para apontar os seus defeitos. Até mesmo porque boa parte desses educadores parentais também vieram desse caminho de autoconhecimento, de conhecer sua própria história. Um dia também falharam na forma como pensaram, como foram educados também. Os pais deles também vieram desse lugar. Então, a importância da gente mostrar para as pessoas que esse profissional, ele está ali para ajudar nessa nutrição familiar, nessa prevenção de traumas, efetivamente, eles ajudam na prevenção de traumas efetivo. Então, ele está ali reconhecendo quais são as dificuldades diante de um comportamento desafiador, por exemplo, quais são as dificuldades em relação à adaptação escolar, quais são as dificuldades em relação a um desfraude. Então, são vários processos que levam ao processo de traumatização, muitas vezes que essas famílias não visualizam, mas que com o auxílio de um profissional informado sobre trauma, o caminho é outro, fica muito mais leve. Eu tenho um educador parental que me acompanha, que acompanha hoje a minha família. E eu aconselho todas as famílias a terem um educador parental para chamar de seu. E todos os pediatras, eu falo muito isso, que tem muitos pediatras comigo hoje, tenham um educador parental para você indicar, para indicar essas famílias. Porque se a gente acha que esse profissional ele vai deixar mais pesado, vai gerar mais culpa, pelo contrário, esse profissional está ali justamente para deixar mais leve a sua caminhada, para mostrar para você que existe um caminho mais tranquilo, um caminho mais leve, porque os nossos traumas, eles nos aprisionam e automaticamente eles aprisionam os nossos filhos também. Então eu me deparo com as famílias, você perguntou sobre a minha experiência, num ciclo de caos. É constante eu me deparar com famílias num ciclo de caos. E eu não chego para essas famílias de forma alguma apontando os defeitos, apontando o que está sendo feito de errado. Eu chego primeiro com um acolhimento, porque a gente precisa sim entender que
existe esse processo que aconteceu de forma transgeracional, que é passado de geração para geração e é muito automático dentro de nós. O grito, eu sou uma pessoa que facilmente eu vou pro grito, né? Eu fui criada nesse ambiente de grito, a minha mãe foi criada no ambiente de grito, então foi passando geração pós geração. Então eu entro nesse lugar. Então é muito importante essas famílias compreenderem que esse profissional ele vem acolhendo e entendendo essa vulnerabilidade humana e mostrando que existe um caminho, que é um caminho lindo, mas eu não vou dizer que ele é tranquilo, que ele é fácil, que ele é leve, não, porque a gente vai se deparar sim com umas dores, a gente vai se deparar com umas feridas que são um pouquinho abertas. E aí esse profissional ele vem para te mostrar esse acolhimento, para mostrar para você exatamente esse caminhar. Aqui nos Estados Unidos a gente fala step by step, né? Passo a passo. Ali dentro do curso de traumas que a Kaline já fez, eu mostro uma escadinha, né? Então a gente não chega querendo perfeição, não existe essa perfeição. A gente entende que existe a escadinha de cada família, a escadinha que a Daisy percorreu é muito diferente da que a Kaline percorreu, existe o tempo de cada família. Então, na maior parte das vezes, é uma escuta ativa com essas famílias, ajudar elas a olharem para essa criança, primeiro olhando para si mesmas. A gente não cura, não previne traumas nas nossas crianças se a gente não passar primeiro pelo processo de cura nosso. Para que a gente livre as nossas crianças desse processo de traumatização, dessa redução de danos, porque é humanamente impossível criar filhos sem traumas. Humanamente impossível, mas a gente reduz muito. E para reduzir, a gente precisa olhar para a gente em primeiro lugar. Então, o que esses profissionais, os educadores parentais fazem é esse acolhimento com essa família, é essa escuta ativa, é entender quais são essas dificuldades, quais são esses desafios, ajudando eles a olhar para as crianças que eles foram um dia e, consequentemente, conseguir ter empatia para as crianças que têm dentro do lar deles também. Então, esse é um processo lindo. O educador parental é fundamental, é essencial, é uma profissão que hoje tem ganhado o mercado, que cada vez mais famílias têm buscado, né? E é muito impressionante porque eu estou nesse caminhar há 5, quase 6 anos já. E há 6 anos atrás era assim, raríssimo ter busca. E hoje eu tenho uma equipe de educadores parentais que atendem comigo, então eles estão junto comigo, a gente vai fazendo supervisão dos casos que vão chegando junto, e a procura hoje está muito maior. Então, todos os dias eu tenho muita procura em relação à educação parental. E eu sou muito grata, né, à nossa rede social que permite chegar a essa informação, esse conhecimento, muito grata ao trabalho de vocês também, que através de podcast permite chegar a esse conhecimento, e as pessoas vão tendo a consciência de que a educação parental, ela não é um peso, ela não é um dedo apontado, pelo contrário, ela é uma mão estendida. Ô, Pri, toda vez que a gente precisa de ajuda, a gente busca, né? Então, se você está precisando trabalhar a musculação, exercício físico, você vai lá, traz um personal. Quando você precisa melhorar a alimentação, você vai no nutricionista. Quando você está com uma doença ou para evitar uma doença, você procura os médicos, enfim. A gente sempre está procurando, né, profissionais para nos auxiliar, para nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar. Mas ainda a gente tem essa resistência, né, de buscar a ajuda de um educador parental. Afinal, os meus pais me criaram, deu tudo certo sem educador parental, né? Então, para que eu vou buscar educador parental? Eu também posso dar conta, meus pais deram, meus avós deram, eu também posso dar conta e criar os meus filhos. Mas é diferente, né? É diferente quando a gente busca ajuda. A gente vai ofertar uma educação muito, muito mais saudável, com muito menos trauma do que nós carregamos. Eu queria só contar aqui brevemente um caso que aconteceu ontem à noite aqui em casa, e da importância, né, da gente reconhecer que precisa buscar ajuda. Ontem a gente foi para o clube, passou um dia agradável no clube, e o meu filho de 5 anos, ele foi para a brinquedoteca, que ele adora a brinquedoteca. Então, ele chega lá na brinquedoteca e ele só sai para ir embora. E aí, ele fica lá brincando e tal. E aí, na hora quando ele chegou, eu percebi que ele não queria sair do carro de jeito nenhum, não queria sair do carro,
E aí eu fui lá e falei assim, filho, vamos sair do carro, vamos lá para a cama, a mamãe vai te pôr para dormir. Ele, não, não quero, com muita resistência. Eu falei, então tá, eu vou te respeitar. Aí daqui a pouco eu voltei de lá de novo. Filho, vamos sair do carro, vamos lá para a cama, a gente já vai dormir. Não, eu quero ficar aqui, não sei o quê, não sei o quê. Sempre resistente. E aí eu falei com ele, então tá certo, a mamãe vai te respeitar e a mamãe vai tomar banho. E aí, na hora que, gente, eu entrei no banho, ele começou a gritar. E a minha outra filha, de 1 ano, estava dormindo. E aí começou a gritar: mãe, 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 pai, 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 dentro do carro. E eu tomando banho, gente, aquele banho assim, sabe, rápido. E aí, para resolver o problema. E aí, na hora, eu imaginei, assim, que o meu esposo ia lá ver o que ele estava querendo, né? E meu esposo não foi. Meu esposo só gritou: sua mãe está no banho. Mas não é suficiente, né? Não supriu aquela necessidade emocional dele. E aí eu saí do banho correndo. Aí na hora que eu saí do banho, a minha filha, ela levantou, ela acordou da cama e ela caiu da cama. Mas graças a Deus não aconteceu nada, porque tinha um colchãozinho assim no chão, então ela caiu em cima do colchãozinho. Mas aí teve aquele susto, né? Aquele barulho, aquele susto. Então, assim, era a cena do caos na minha casa. E aí eu perguntei pro meu marido, por que que você não foi lá no carro e viu o que que ele estava querendo? Mas eu gritei e falei para ele que você estava no banho. Falei, amor, mas não é suficiente. Ah, mas é não sei o que lá, ele é folgado, você foi lá 2 vezes, ele não quis vir. O educador parental, gente, vai nos ajudar a olhar para aquilo que a gente não está enxergando, que é além do comportamento da criança. Então, eu virei para o meu esposo e eu expliquei para ele, amor, ele passou o dia longe da gente, brincando com outras crianças. Então, ele, à noite, ele vai demandar a atenção desses pais, né? Ele está cansado, com fome, então ele vai demandar essa atenção. E sabe o que ele queria? Aí eu perguntei para ele: o que que você queria, filho, na hora que você ficou chamando mãe, mãe, pai, pai? Ele falou: colo. Eu queria colo, mãe, eu queria que me pegasse no colo, que me levasse no colo. Eu falei: tá vendo, amor? Ele só queria colo, né? E essa dificuldade da gente atender o pedido da criança, porque nós estamos mergulhados nas nossas próprias dores. Muitas vezes, esse pai pode não ter recebido colo na infância. Então, por isso, essa dificuldade de dar colo hoje para a criança, né? Então, aí eu conversei com ele, e aí no final da noite, depois desse cenário de caos, a gente chegou numa conclusão. A gente vai buscar ajuda, né, de um educador parental. E hoje a gente já tem educadores parentais homens, né, que atendem homens. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso. E aí eu já conheço um, e aí a gente já mandou mensagem para ele, a gente já vai marcar um atendimento para que o Rafael tenha esse acompanhamento, porque eu já faço acompanhamento também com educadora parental, né? Como você falou, tem uma educadora parental para chamar de sua. Então, eu já faço esse acompanhamento. E aí, o meu esposo, ele, depois de muito tempo, tá, gente? Não é assim, não. É depois de muito tempo, ele conseguiu ver que realmente ele está tendo essa dificuldade, né? E que isso tem muito a ver com a história de vida dele, com a infância que ele teve, né? Com a relação que ele tem com os pais dele, né? Então, isso é muito importante. Ô, Pri, para finalizar a nossa conversa, eu queria que você deixasse assim uma mensagem final para as mães que nos escutam e que está pensando assim, meu Deus, eu já fiz besteira demais. E agora? Dá tempo? Ou então que já criaram os filhos, que os filhos estão adolescentes. É possível reverter, ressignificar esses 3 toques? Como que a gente faz isso, Pri? Sempre há tempo, sempre há tempo. A gente recebo muito essa dúvida, né? Nossa, mas e a sensação de culpa também? Poxa, já passaram tantos anos. Você foi falando sobre a sua história com o livro, né? Que seu filho tinha 2 meses quando você acessou. O meu filho tinha 3 anos e meio quando eu acessei, quase 4 anos, e o meu mais novo tinha 11 meses. Ou seja, eu demorei muito tempo, né? O meu mais velho, ele ficou nessa educação mais rígida de castigo, de punição, de gritos, de ameaça, de chantagem, recebia muito chantagem por muito tempo. Então a gente tem a sensação de culpa mesmo quando essa informação chega. E aqui o meu convite é movimentar, né? Sair dessa culpa que paralisa e ir para a autorresponsabilidade, para o movimento. A gente não vai mudar o que aconteceu lá atrás, a gente não pode voltar no tempo, mas a gente pode ressignificar e fazer um novo amanhã, fazer ser diferente. Então, sim, o cérebro deles está em desenvolvimento. Eu tenho hoje famílias
com adolescentes de 20 anos acompanhando. Está em desenvolvimento. Obviamente que quanto mais cedo a gente faz essa intervenção, mais rápido é para a gente conseguir ver esse sistema nervoso já entrando mais facilmente no estado de regulação. Quando a gente pega já adolescentes, existe uma demanda maior, um tempo maior, porque é um cérebro que já, através do trauma complexo de várias situações que foram acontecendo ali, durante todo o desenvolvimento dessa infância, já tem que ressignificar muito mais situações que aconteceram. Então, para ele vir para o estado de segurança, obviamente, confiar nas relações novamente, obviamente, talvez demore mais um pouco, mas o demorar não significa que não vá acontecer. O que a gente não pode, de forma alguma, eu tenho certeza que todas as mães, pais, cuidadores que estão ouvindo aqui, é desistir deles, né? A gente de forma alguma pode desistir. Então, sim, algumas vezes vai causar um certo incômodo, né, Kaline, igual você trouxe, traz um certo incômodo, traz um certo desconforto, porque é a nossa ferida que está sendo aberta, né, quando eles trazem os desafios, é a nossa ferida que está sendo escancarada. Eu falo que não é nenhuma luz na escuridão, não, é aqueles holofotes gigantes, assim, que eles apontam, assim, pá, bem naquela situação que para você é desafiadora, seja o colo, né, seja uma oposição, seja um limite, colocação de limite, são situações que eles vão trazendo para a gente que cutuca bem naquela nossa ferida ali, que um dia aconteceu quando a gente era criança. E é sempre possível, porque a gente vai ressignificar não só esse sistema que está interpretando como ameaça, e agora a gente vai passando segurança, como? Através de acolhimento, através de escuta, através de olho no olho, através de tempo, tempo mesmo. Tempo, estar junto, verdadeiramente junto, não é estar junto com o celular do lado, respondendo um e-mail ou um WhatsApp, né? Porque nós adultos hoje nessa onda da tecnologia, às vezes a gente tem dificuldade mesmo de se afastar. Não, a gente precisa estar com os nossos filhos, né? Seja adolescentes, sejam crianças. Eu recomendo muito às famílias as refeições à mesa. Aqui é uma coisa que a gente não abre mão. A maior parte das refeições são feitas em família, são feitas juntas, sem nenhum aparelho eletrônico na mesa, nada. A gente senta ali, a gente faz a oração agradecendo pela refeição e a gente ouve, a gente se escuta. As famílias estão perdendo esse tempo de conexão, né? Eu atendo famílias de adolescentes hoje usuários e quando eu pergunto sobre refeições à mesa, a gente nunca teve. Então a gente não pode deixar isso, né, se perder. Esses momentos de conexão em família, eles são essenciais para a construção dessa sensação de esse ambiente é seguro e eu posso contar com esses cuidadores. E se eu não tive até agora, tem formas de resgatar. E não é difícil resgatar esse estar junto. A gente precisa trabalhar, obviamente, o nosso autocuidado, a nossa autocompaixão, reconhecer que somos humanas, falhamos, não porque a gente quis falhar, porque a gente acreditava que, opa, isso aqui realmente meus pais fizeram assim, então eu dei certo, era isso, esse era o meu discurso. Eu dei certo, então eu vou repetir, vou fazer da mesma forma. Ai, gente, eu vou ter que parar porque apareceu uma riqueza ali. O menininho da Kaline apareceu. E é por eles, né? É por eles. E aí, quando eu olho as crianças assim, igual eu tô olhando ali na tela, eu falo isso sempre de um lugar muito emocionado. Que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, e a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance pelos nossos filhos. Recomeçar inúmeras vezes, quantas vezes for necessário, porque a gente vai falhar, a gente vai precisar recomeçar várias vezes para sentir que eles estão crescendo com menos estresse tóxico do que a gente cresceu. É uma geração muito diferente da nossa, com muito menos feridas para curar do que a gente tem. E isso vai valer a pena. Então, que essas mães tenham consciência exatamente disso, que é um caminho de recomeço diário, constante, que exige muita compaixão, muito acolhimento interior, para que a gente possa acolher o que há de mais precioso na nossa vida, que são os nossos filhos. Pri, ó, meu coração transborda de alegria e de gratidão por ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada por esse tempo tão precioso. Obrigada pelo trabalho que você desenvolve. Como a Karine disse, e a gente sempre repete, é revolucionário. Então, receba nosso abraço muito carinhoso e muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua presença, pelo seu coração aqui se derramando com a gente, esse coração que gera vida, né, que gera esperança. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Obrigada, Deis. Obrigada, Kaline. Deixa aqui um abraço para vocês e um abraço
bem quentinho para todas as pessoas, para todas as mães que estão ouvindo a gente. Eu amo abraço, abraço conecta, abraço recupera relações, abraço conecta a gente com a gente mesmo. Então, o autoabraço, abraçar outra pessoa. Então, eu deixo esse abraço aqui bem quentinho, contem comigo. Tô aqui. Pri, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, de maneira tão generosa, de maneira tão amorosa, como tudo que você faz, né, todo o trabalho lindo que você realiza. Um beijo grande no seu coração e para toda a sua família também. Até Beijo, mais, meninas. pessoal. Beijo. Manda beijo, filho.